Durante uma preparação, lutadores normalmente seguem uma dieta controlada com a ideia de reduzir o peso gradualmente até chegarem a um nível que na semana da luta eles possam conseguir alcançar o peso desejado através da desidratação. Mas fora de competição, lutadores têm mais liberdade em relação à alimentação e treinos. Muitos atletas intencionalmente ganham muito peso e ficam bem acima do limite da categoria, abusando da desidratação para que na hora da luta eles tenham uma grande vantagem de peso contra os seus rivais. Outros simplesmente relaxam demais com a dieta. De uma forma ou de outra, os números são incríveis. E só para esclarecer, a ordem dessa lista não vai levar em consideração só quantos quilos cada lutador cortou, mas também a porcentagem do peso corporal que foi eliminada. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão os 10 lutadores com os cortes de peso mais bizarros. Número 10, Johnny Hendricks e Darren Till, 18,1 quilos ou 19,05% do peso corporal. Os dois eram meio médios e viraram pesos médios devido à clara dificuldade de bater 77,1 quilos e também já tiveram seus pesos habituais divulgados. Fora de preparação, a dupla costumava caminhar com cerca de 95,2 quilos e por motivos parecidos. Johnny Hendricks já admitiu que talvez sua dieta não fosse a mais rígida e por isso estava sempre 19% acima do limite da categoria dos meio médios, abusando do uso do soro intravenoso para ficar 100% depois de um corte de peso cruel. Antes da usada banir o uso no fim de 2015, Johnny tinha conquistado o cinturão do UFC e para muita gente ele venceu Georges St-Pierre, não fosse a decisão polêmica. Johnny sofreu sem o uso do soro intravenoso, perdeu 3 lutas seguidas e falhou no corte de peso pela primeira vez. Por outro lado, Darren Till sempre foi um meio médio enorme antes de migrar para os médios. Seu treinador, Colin Heron, revelou que durante a preparação, Till leva o treino a sério, mas quando ele tá sem luta ele come besteira até não poder mais, palavras dele. Isso explica o porquê Till estava pesando mais de 95 quilos antes da luta contra Stephen Thompson, a qual ele falhou no corte de peso, excedendo o limite em 1,5 kg. O vídeo do corte de peso para essa luta mostra o sofrimento que era para ele chegar aos 77 quilos. Ele teve que ser carregado até a sauna, então por isso foi uma sábia decisão a mudança para a categoria dos médios, embora seu treinador ache que Till pode acabar aumentando o peso habitual que já é de 95,2 quilos. Número 9, TJ Dillashaw, 13,1 quilos ou 19,1% do peso corporal. Tudo bem, é uma ressalva a ser feita nesse caso, mas o 2 vezes campeão dos galos do UFC TJ Dillashaw sempre apareceu seco na categoria. Apesar disso, as especulações sobre uma mudança em busca do título peso mosca aumentaram depois que ele bateu Cody Garbrandt pela segunda vez. O sinal verde foi dado quando o Henry Cejudo destronou Demetrius Johnson, que desconfiava do corte de peso de TJ. Quando a luta foi anunciada, Dillashaw estava no seu peso habitual, 69,8 quilos, 12 semanas antes da luta. Com a ajuda do especialista Sam Calavita, TJ meticulosamente baixou 19,1% do peso corporal para subir na balança com 56,5 quilos. Foi incrível o quanto Dillashaw ficou com a aparência debilitada durante a pesagem antes da luta, mas a partir dali foi tudo um desastre. Cejudo logo despachou Dillashaw, que acabou suspenso por 2 anos depois de testar positivo para EPO na luta. O fato é que essa droga injetável aumenta a contagem de glóbulos vermelhos e aumenta essencialmente a capacidade aeróbica, o que significa que Dillashaw podia treinar mais duro, queimar mais calorias e cortar o peso mais fácil. Ou seja, ele teve uma ajudinha extra nessa. Número 8, Mirsad Bektic, 16,3 quilos ou 19,8% do peso corporal. Mirsad Bektic não parece um peso-pena tão grande. Sem dúvidas, existem outros lutadores na categoria muito maiores do que ele, mas talvez não quando ele tá de férias. Bektic tá sempre em grande forma, não erra a mão com a dieta entre suas lutas, mas seu peso habitual é na verdade 20% acima do limite de 66,2 quilos da categoria. Normalmente o lutador pesa cerca de 81,6 quilos, o que é mais pesado do que muito peso leve por aí. Num artigo publicado pelo New York Post antes da derrota sofrida contra Darren Elkins, a história conta que com a ajuda do nutricionista Mike Dolce, Bektic desce confortavelmente o peso num período de 10 semanas até alcançar 65,7 quilos com facilidade. Diferente da maioria, o lutador dificilmente aparece debilitado na balança, ou seja, ele Dolce certamente tem o controle absoluto do processo do corte de peso, o que já foi comprovado também por boas performances no cage. Número 7, James Irvin, 20,4 quilos ou 19,6% do peso corporal. Qualquer vídeo ou matéria sobre a insanidade do corte de peso no MMA não
não pode deixar de fora a única luta de James Irving na categoria dos médios. O ex-campeão dos pesados do WEC pesava cerca de 104,3 quilos quando assinou com o UFC em 2005 e acabou descendo 11 quilos até a divisão dos meio pesados, até 93 quilos. Nos meio pesados, James estava na divisão perfeita para o seu porte físico, então quando ele foi nocauteado pelo então campeão dos médios Anderson Silva em uma das suas poucas aventuras na categoria dos meio pesados, alguma voz maluca na cabeça de James disse que seria uma boa ideia descer para os médios. O ex-peso pesado era praticamente pele e osso na nova categoria e sua performance foi bem abaixo do esperado. Irving acabou nocauteado no primeiro round por Alessio Sakara. Depois da luta, Dana White disse que não deixaria mais Irving descer para os médios e essa acabou sendo a sua única luta até 83,9 quilos na carreira. Número 6, José Aldo, 15,4 quilos ou 20% do peso corporal. Quando o Rei do Rio anunciou que estava descendo para a categoria dos galos, a decisão deixou muita gente desconfiada, até porque ele foi por muito tempo o campeão dos penas do WEC e do UFC, e a mudança esperada era para a categoria dos leves. Já vimos Aldo tendo trabalho para bater os 65,7 quilos do peso pena, mas como seu peso normal sempre ficou perto de 77 quilos ao longo da carreira, ele só precisava cortar 14,7% do peso, o que não era tão difícil, mas no peso galo a necessidade foi de baixar 20% do peso corporal para subir na balança. Apesar do rosto chupado e da aparência que deixou muitos fãs preocupados com a sua saúde antes mesmo da semana da luta, Aldo cumpriu a missão com maestria. Ele já tinha perdido 8 quilos durante a preparação e na semana da luta perdeu outros 7 com a desidratação. Independente de você ter dado vitória para ele ou para Marlon Moraes no UFC 245, o fato é que Aldo teve uma performance excelente depois de perder simplesmente 1/5 do peso corporal. O ex-campeão dos penas garante que se sente na verdade mais forte e mais rápido até 61,2 quilos. Se for verdade, ele vai dar trabalho na categoria. Número 5, Craig White, 20,4 quilos ou 20,9% do peso corporal. Lembram daquele lutador que quebrou o gelo da encarada tensa com Diego Sanches dando uma bitoca e depois acabou atropelado no cage? Claro que você lembra. Aquela acabou sendo a segunda e última luta de Craig White no UFC. Na luta anterior, o inglês teve pela frente a tarefa difícil de encarar Neil Magny ao ser chamado de última hora para a estreia no UFC, mas quando Craig recebeu o chamado para o duelo nos meio médios, ele estava pesando 97,9 quilos. Para quem não segue as redes sociais de White, ele é viciado em doces quando não tem luta marcada, o que explica o porquê ele fica tão pesado sem luta. Então sim, ele teve 2 semanas para cortar mais de 20 quilos. De alguma forma, Craig conseguiu perder todo esse peso com a ajuda de uma dieta de 600 calorias, seguida por um corte de peso que ele garantiu que faria o sofrido corte de peso de Darren Till parecer fácil. Coincidentemente, ele desmoronou depois de um golpe no corpo de Magny antes de ser nocauteado pelo veterano. Depois da luta, White garantiu que ia trabalhar para baixar seu peso habitual depois desse corte de peso brutal. Número 4, Kenny Florian, 18,1 quilos ou 21,6% do peso corporal. Ninguém lutou em mais categorias diferentes do que o finalista da primeira temporada do TUF e hoje comentarista Kenny Florian. Apesar de não ser um lutador grande, Kenny lutou como peso médio, como meio médio, como peso leve, onde ele se manteve na maior parte da carreira até se aposentar como peso pena. Depois de 2 fracassos disputando o cinturão dos leves, Florian dificilmente teria uma terceira chance. Ele então resolveu correr atrás do título de José Aldo nos penas. Depois de bater Diego Nunes, Florian teve o desejo atendido e disputou o cinturão pela terceira vez. O único problema, seu peso normal era de 83,9 quilos e ele precisava baixar mais de 20% do peso corporal. Profissional que sempre foi, Kenny desceu até os 65,7 quilos, mas não sem dificuldade. Ele disse que o processo foi a única vez que ele sentiu dor no corpo perdendo peso, revelando que o corte de peso foi tão duro que agora ele sabe o que a morte tem a oferecer. Se isso não é forte o suficiente para fazer alguém cortar menos peso, eu não sei mais o que é. O título dos penas foi mantido pelo Rei do Rio e devido à combinação de lesões e sensação de dormência nas pernas, Ken Flo infelizmente nunca mais lutou. Número 3, Chris Cyborg, 18,1 quilos ou 22,2% do peso corporal. Aposto que vocês já viram na internet o vídeo da Cyborg literalmente chorando de dor durante um corte de peso. O mais bizarro é o seguinte, existem vários vídeos diferentes que mostram a lutadora numa situação parecida. Isso porque o peso habitual dela é muito alto, aliado ao fato de que o UFC a colocou para lutar num peso casado até 63,5 quilos antes da criação da categoria peso pena. Chris sabiamente já reduziu seu peso fora de preparação nos últimos tempos, mas antes disso ela pesava entre 81 e 84 quilos, o que significa que muitas vezes ela tinha que perder 20%
100% do peso corporal para lutar. Considerando o argumento de que mulheres têm mais dificuldade para perder gordura e desidratar, se manter pesada desse jeito entre as lutas é algo preocupante. Depois da segunda vitória no UFC contra Leslie Smith, lutando até 63,5 quilos, a brasileira teve que recusar 2 lutas pelo título peso-pena, alegando que precisava de mais tempo do que foi oferecido para se recuperar do corte de peso, que nas palavras dela, quase a levaram à morte. É simplesmente incrível como o Cyborg consegue performar em tão alto nível, tão abaixo do peso habitual. Número 2, Anthony Johnson, 22,6 quilos ou 22,7% do peso corporal. Antes das 2 disputas de cinturão contra Daniel Cormier nos meio pesados, Anthony Johnson já tinha lutado quase 16 quilos mais leve na categoria dos meio médios do UFC, como vocês devem bem lembrar. É uma loucura só de pensar nisso. Ele já era um cara grande até 93 quilos, mas depois da aposentadoria e com suplementos especiais ele deu uma inflada e chegou a pesar cerca de 136 quilos. Rumble fez 10 lutas no UFC até 77,1 quilos, mas admitiu algumas vezes que seu peso habitual era de 90,7 quilos e que no início da preparação de uma de suas lutas ele estava incríveis 22,6 quilos acima do limite de peso que ele precisava atingir ao subir na balança, pesando cerca de 99,7 quilos. Não foi surpresa para ninguém o fato de que ele não bateu o peso correto e ficou 2,2 quilos acima do limite permitido, mas ainda assim nocauteou o rival. Depois de mais algumas lutas, o UFC o colocou na categoria dos médios. Johnson aceitou o desafio, mas apareceu quase 5 quilos acima do limite. Isso o levou à demissão do UFC em 2012, mas ele acabou voltando como meio pesado e atualmente flerta com a ideia de voltar a competir como peso pesado. E antes de mostrar o primeiro colocado, vamos falar daqueles que não entraram na lista. Eu tenho certeza que vocês acertaram muitos nomes da lista até aqui, mas também sentiram falta de lutadores que se encaixariam nesse tema. Muitos dos nomes a seguir não entraram na lista por simplesmente cortarem uma porcentagem menor do peso corporal, mas ainda assim vale a pena mencioná-los. Claro que existem também monstros como Paulo Borrachinha e Ioel Romero, ambos costumam pesar cerca de 100 quilos, segundo eles mesmos já contaram em entrevistas, mas em relação ao peso corporal não foi o suficiente para bater os caras dessa lista. Por pior que fosse a aparência de Conor, nos penas ele cortava cerca de 16,7% do peso corporal. E Khabib também é um grande caso e merece ser lembrado. Número 1, Gleison Tibau, 29,9 quilos ou 29,9% do peso corporal. Você já deve ter ouvido algo sobre o músculo pesar mais do que a gordura. Bom, o ex-lutador do UFC Gleison Tibau é a prova viva disso. O brasileiro só não lutou como peso leve em uma das 28 lutas que fez no UFC e sempre foi grande para a categoria. Olha o tamanho da criança, os braços parecem mini troncos de árvore. Logo, não é surpresa para ninguém que seu corte de peso era brutal, mas o que vai te deixar bolado é que ele precisou cortar astronômicos 30 quilos antes da luta contra Evan Dunham no UFC 156 em 2013. Isso de acordo com a reportagem do combate que acompanhou o Tibau. É isso mesmo, seu peso corporal estava 30% acima do peso limite da luta, que era de 70 quilos. E isso não pareceu ser problema, ele estava com cerca de 100 quilos, um peso mais comum entre meio pesados do que entre leves. Mas o que é ainda mais insano é que Gleison ainda assim conseguiu bater o peso, e embora ele tivesse diferente do normal, ele lutou por 3 rounds e só perdeu na decisão dividida. A boa notícia é que Tibau se esforçou para baixar seu peso fora de competição antes que sua saúde corresse mais riscos. Mas o fato é que um peso leve que um dia circulou com 100 quilos é bizarro o suficiente para encabeçar a nossa lista. E aqui vai um salve para Charlie Howard, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Charlie no Twitter através do @MMA_Charlie. E um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tom no Twitter através do @Tom MJ Moore. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.